começando esse ano e nós queremos começar bem. Então nós vamos falar desse assunto tão importante, colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele é o primeiro, você não pode ser, você é o segundo. Se Ele é o primeiro, as outras coisas não podem estar nesse lugar. A gente quer falar um pouquinho sobre como nós organizamos a nossa vida, como nós colocamos ordem na nossa vida. Já existe uma ordem na sua vida, já existem prioridades para você. Às vezes você nem identifica, mas elas já estão lá. Eu quero te convidar nessa manhã a olhar para a sua vida dessa perspectiva de como é que ela está ordenada, o que vem primeiro. E convidar você a reconhecer que, como Salomão diz para a gente, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Colocar Deus na sua vida em primeiro lugar faz toda a diferença. Amém? Dentro desse assunto, a gente vai estar falando nos próximos domingos, sempre vai ter um pastor aqui falando com você sobre primeiro Deus. Um versículo que talvez traduza isso muito bem é Mateus 6:33. Quando Jesus está falando de sustento, quando Jesus está falando de coisas, quando Jesus está falando de dinheiro, e Ele fala, olha, vocês vivem ansiosos o tempo todo com o que vocês vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, que todo mundo tem essa preocupação, é normal, mas Jesus fala, não fiquem assim. É interessante que o próprio Filho de Deus venha até a terra e quando Ele reúne o povo de Deus, Ele fala, vocês não precisam viver preocupados. Não é interessante lembrar que Deus está falando a mesma coisa para você hoje, embora a vida às vezes não pareça ser assim, Ele diz, você não precisa viver preocupado. E aí Jesus começa a falar das flores do campo, das aves do céu, e começa a colocar exemplos que todo mundo reconhece, e todo mundo é levado a pensar, bom, Deus está cuidando daquilo que Ele criou. E se Ele nos entende não apenas como criação, Jesus fala assim, se Deus hoje cuida dos pássaros, se Ele hoje cuida das plantas e amanhã essas plantas nem existem mais, quanto mais? E Jesus eleva o padrão daquelas pessoas ao entendimento de que eles são filhos. Quanto mais Ele vai fazer pelos seus filhos? Se os pássaros não precisam se preocupar, se as flores do campo não precisam se preocupar, filhos muito menos precisam se preocupar. E quando Jesus termina o seu discurso, Ele fala assim, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Coloca Deus lá em cima na tua vida, coloca Ele como foco principal, como autoridade máxima, como a palavra mais importante que você vai receber. Em vez de ficar buscando as coisas, deixa que Ele acrescente as coisas na sua vida. Busca Ele em primeiro lugar. Eu acredito que buscar a Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus serão acrescentadas na nossa vida é um dos versículos que os crentes mais acreditam e mais concordam e menos praticam. Não é um versículo fácil de praticar. Por isso a gente vai dedicar esse mês todo para convidar você a olhar para isso. E quem sabe, pela graça de Deus, no primeiro mês do ano, de 2021, que vai ser um ano bom, em nome de Jesus, faz um negócio, profetiza para quem está do seu lado, vai ser melhor, em nome de Jesus, amém? Nesse início desse ano, a gente quer colocar as coisas, começar colocando as coisas em ordem. Vamos falar um pouquinho sobre, talvez, hábitos que a gente precisa cultivar, a oportunidade como essa, a gente tem uma vez por ano, o início do ano faz algo com a gente às vezes, e para muitos é uma oportunidade de renovação. Eu sei que tem gente que já decidiu que vai perder 10 quilos esse ano, eu tenho certeza. Alguém que já fez matrícula na academia, amanhã vai fazer matrícula na academia, já está decidido como é que vai ser a sua saúde, a sua dieta, como é que você vai cuidar de certas coisas. Esse é o ano. Então deixa eu te avisar, deixa eu te ajudar. Vamos fazer algumas coisas antes disso tudo. Antes de começar a fazer qualquer outra coisa, vamos colocar Deus em primeiro lugar. E quem está pronto aí, diga amém. Para falar sobre coisas que você gostaria de fazer esse ano, coisas que você gostaria de começar, coisas que você queria deixar de fazer, parar de fazer, mudar. Eu queria propor a você, ao invés de perguntar para você o que você gostaria de fazer, o que você gostaria de começar, o que você gostaria de tirar da sua vida, fazer essa pergunta, que tipo de pessoa você gostaria de ser? Porque se você gastar um tempo para responder essa pergunta e ser muito honesto com você,
Uma vez respondido, você consegue fazer ajustes naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai começar e naquilo que você vai parar. Você deve fazer com base em quem você quer ser. A gente às vezes não para pensar nisso, mas o foco precisa ser isso. Quem eu quero me tornar? Quem é a pessoa que eu quero ser? Eu queria nessa manhã, de uma maneira muito simples, convidar você. Eu acho que todo mundo tem algo em comum que a gente gostaria de ser. Quem é a pessoa que nós gostaríamos de ser? E ao invés de a gente pensar hoje, só hoje, ao invés de pensarmos muito alto, eu queria ser o presidente da República, eu queria ser alguém extremamente famoso. Não, eu acho que a gente pode concordar que cada um de nós quer ser melhor. Cada um de nós pode, mas não sei se você parou para pensar se você pode ou não pode, mas você quer ser melhor. Você quer aprimorar a sua vida. Você quer que esse ano seja realmente um ano onde você cresceu. Um ano de 2021 termine daqui a 365 dias, 360 e poucos dias, e você diga, eu estou melhor do que eu estava antes. Porque ninguém diz assim, eu quero continuar igual. Talvez você não diga, talvez você não pense, talvez você viva uma vida que acaba apontando para isso. Fica do mesmo jeito em todas as áreas da minha vida. Então eu continuo sendo o marido que eu sempre fui, o pai que eu sempre fui. Eu não preciso melhorar. Eu acho que nenhum de nós quer isso. Quantos querem melhorar aqui? Digo amém. Em cada área da sua vida. Ninguém quer ser medíocre. Essa é uma expressão que na língua portuguesa ela parece que ela é tão feia, nessa palavra medíocre, mas ela não tem um significado tão feio assim. A expressão medíocre significa, na média, significa normal, comum, igual todo mundo. E se você me permitir, eu espero que você não fique ofendido, a maioria de nós é. E eu me incluo. Praticamente todos nós, por um bom tempo, talvez durante o ano passado, ou talvez durante esse ano, podemos estar nessa posição. Eu espero que não, mas é muito comum que isso aconteça. Que nós fiquemos na média. Que nós sejamos, a gente não gosta da expressão, mas que sejamos medíocres, que significa a gente não mudou muito, a gente permanece muito parecido, mas pela graça de Deus não, a gente pode crescer, você pode avançar, você pode mudar. Então eu quero te convidar a dizer não à mediocridade, a dizer não vou permanecer, não vou continuar, não vou ficar média, Deus vai me levar para bem acima dessa média, em nome de Jesus. E a verdade é que nós queremos nos tornar pessoas melhores. O que nós não fazemos plano é para as circunstâncias. A gente falou isso na semana passada, tempão atrás, semana passada, na verdade, a gente trouxe uma mensagem falando aqui que o título da mensagem era É a vida é assim, a vida traz essas coisas. E a gente estava falando de que circunstâncias não são controláveis, a maioria delas. Ainda que você tenha causado aquela situação, você não tem muito controle sobre ela. E a gente não faz muito planos para isso. Você não sabe como é que vai ser a próxima semana exatamente, nem os próximos meses. Aliás, esse ano nos provou dessa maneira, de uma forma muito forte, de não saber o que vai acontecer. Todo mundo tinha planos. Eu realmente acreditava que hoje não ia ter ninguém de máscara mais na igreja. Eu tinha isso no meu coração, mas não, a gente não consegue fazer planos para isso. Você não consegue controlar o que acontece na sua vida, mas você já deve ter ouvido isso. Você consegue controlar a maneira como você reage à vida. Você tem todo o controle de como você vai responder às coisas da sua vida. É isso que torna você a pessoa que você é. Quem você é hoje é melhor exemplificado na sua personalidade pela maneira como você reage. Porque essa pessoa que está do seu lado pode ser bem diferente de você, mas as circunstâncias em geral são as mesmas. Nós enfrentamos circunstâncias muito parecidas, mas reagimos de maneira diferente. E se você hoje decidisse que você vai ser uma pessoa diferente, que você vai ser uma pessoa melhor, e se você hoje decidisse que eu vou ser melhor, eu sei que parece muito simples falar isso, e talvez você pense, claro que eu quero isso, André, mas como é que é isso? Parece tão
Essa é uma expressão tão ampla. E se você decidisse que seria uma pessoa melhor, em qual área da minha vida? Talvez em qualquer área. Não apenas melhor numa função, mas melhor no contexto geral. Eu não sei o que você faz hoje da sua vida, no seu trabalho, se você está hoje trabalhando, está empregado, ou se está em casa trabalhando, às vezes mais do que todo mundo. Mas e se você se tornasse melhor naquilo que você faz? Melhor para ter mais resultado, mais eficiência. Se você é um patrão, um chefe, um gerente, e se você se tornasse melhor? E se você se tornasse um marido melhor? E se você se tornasse uma esposa melhor, um filho, uma filha melhor? É possível? Muitos pais vão dizer amém, é possível filhos serem melhores. Um amigo melhor, uma pessoa melhor. E se você decidisse ser uma pessoa melhor em cada área da sua vida? Cada uma, André, cada uma. E deixa eu te falar para você. Você consegue. E eu também. Não é impossível, não é improvável. É simplesmente uma decisão que a gente precisa pensar e olhar para ela e começar nessa direção. E meu desafio a você é trabalhar isso não pela sua vida inteira. Essa é a boa parte dessa mensagem. Eu não estou te falando para você pensar nisso no contexto geral. Então eu preciso passar o ano inteiro me esforçando para ser melhor. Deixa eu dividir isso em partes menores para você. Dividir em pequenos pedaços. A gente começou no dia 1º um jejum de 21 dias, são 3 semanas. Para muitas pessoas fazer jejum é um desafio muito grande, mas quando você pensa, é só 3 semanas. Ou então, para alguns, é só uma semana, ou um dia, seja o que for. Quando se torna menor, se torna mais fácil. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo me abster desse tipo de coisa durante 3 semanas, porque é um tempo menor. Então eu queria falar com você, e se só por essa semana? E se só do dia 3 até o dia 10, só por 7 dias apenas. Mas essa semana ela é importante porque é uma semana cheia de variações, quando o novo ano acabou de começar. Mas e se por uma semana você fosse capaz de parar um pouquinho antes de tomar certas decisões? Sempre que você precisar tomar uma decisão, sempre que você tiver que reagir a algo que alguém falou, sempre que você tirar o seu cartão de crédito do bolso, sempre que alguém te pedir alguma coisa. Sabe aquelas pessoas que sempre pedem alguma coisa a você? Lembrou delas? Talvez seja sua esposa, marido, filhos, pais. Seus pais pedem, né? Se você for jovem, toda hora alguma coisa a você. Toda vez que alguém lhe pedir alguma coisa, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer ou dizer alguma coisa, em cada área da sua vida, em cada um desses momentos, o que aconteceria se você fizesse uma pausa de 10 segundos, respirasse fundo e perguntasse: o que eu faria se eu fosse melhor do que eu sou? Porque você sabe que dá para ser melhor do que você é. Você até conhece pessoas que em algumas áreas são melhores do que você, e você olha para elas, ou como uma inspiração, às vezes até com inveja, mas você pensa, existe como ser melhor. E se eu fosse essa pessoa? E se eu fosse melhor do que eu sou? No mês passado eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre perguntas que você tem que fazer a você mesmo para tomar certas decisões. E é incrível como é que naquela mesma semana eu fui provado. E eu queria dizer para você que eu fui aprovado, mas fui reprovado. Eu fiz cada uma daquelas perguntas para mim mesmo. E eu sabia que Deus estava falando comigo, e eu tenho uma vergonha imensa de dizer, nenhum orgulho, mas eu preciso dizer a você, eu não fui muito obediente a Deus. Eu escolhi deliberadamente fazer o que eu queria fazer e não o que Deus estava pedindo para eu fazer. E eu acabei colhendo algumas consequências desagradáveis. E eu já fiz isso outras vezes, e você também. Mas e se a gente decidisse, não, eu vou ser sério em relação a isso. Eu sei que existe um caminho melhor. E se eu decidisse? Se amanhã, por exemplo, você entra naquela discussão que você entrou
há uma semana atrás, com a mesma pessoa, aquela pessoa com quem você brigou há uma semana atrás, e aquela pessoa vem e lembra você daquele assunto, parece que ela aperta o botão certinho para deixar você nervoso ou nervosa, e você está pronto para responder e você para. E se eu fosse uma pessoa diferente? E se eu fosse uma pessoa melhor? E se eu não precisasse provar que eu estou certo e simplesmente buscasse ter paz? E se eu fosse diferente, o que eu faria? Agora, imagina se os seus filhos, sua esposa, marido, seus empregados, se você tem empregados, funcionários, ou seu patrão, estivesse aqui hoje também assistindo essa mensagem, ou estivesse assistindo online, e você ficasse sabendo que aquela pessoa que tem algum relacionamento com você também está assistindo essa mensagem. Suponha que você é um patrão, um chefe, um gerente em alguma empresa, e você soubesse que alguns dos seus funcionários assistiram essa mensagem pela internet. E chega amanhã ou durante essa semana, você chama os seus funcionários, reúne com eles e fala: olha só, eu soube que vocês assistiram o culto lá, que o André estava pregando sobre se tornar melhor, você ser uma versão melhor do que você é, mas deixa eu falar para vocês, não precisa. Eu gosto de vocês assim, do jeito que vocês são. Ninguém precisa melhorar, está ótimo. Vocês estão ótimos na mediocridade, para mim não precisa mudar. Faz algum sentido? Nenhum patrão faria isso. Se você é um empregado, é o contrário, e você fica sabendo que o seu patrão, que o seu chefe, que aquela sua supervisora ouviu essa mensagem, você chega para ela: querida, eu vi que você ouviu a mensagem, mas olha, não precisa melhorar, está ótimo como está. Meus filhos, eu sei que vocês ouviram lá aquela mensagem falando que a gente tem que melhorar, mas olha só, não precisa. Não, ninguém é louco de fazer isso, todo mundo quer. Você é a pessoa mais interessada que as pessoas ao seu redor melhorem. Você é a pessoa mais interessada que o seu marido melhore, que a sua esposa melhore, que seus filhos melhorem, obviamente. E eles também, todos eles, desejam isso profundamente a seu respeito. Não seria fantástico se as pessoas ao seu redor tomassem essa decisão? Não seria fantástico se a sua esposa olhasse para isso daqui e dissesse: é comigo mesmo, eu vou fazer isso? Se o seu marido tomasse essa decisão, se os seus filhos ouvissem isso e dissessem, sem que você soubesse, porque se você ficar sabendo quebra tudo, ele: não, agora que meu pai está sabendo não quero mais. Mas sem que você soubesse, eles decidissem: é isso que eu vou fazer. Eu vou ser um filho melhor, eu vou descobrir como, e eu vou me tornar um filho, uma filha melhor. E sempre que fossem fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, reagir a alguma coisa, eles fizessem essa pergunta: o que eu faria se eu fosse melhor do que eu sou? Se você não é um cristão, ainda assim você pode usar isso. Mas se você é um cristão, quantos cristãos tem aqui hoje? Digo amém? Isso é para você. Isso é 100% para você, porque você, como cristão, crê num Deus que tem um plano para você, que desenhou um projeto para você. Você crê que Deus começou algo que Ele é poderoso para completar na sua vida, que tudo o que acontece é para a sua glória, e você foi convidado a participar do plano, grande plano que Ele fez. E você crê também que um dia vai prestar contas da sua vida a Ele. Se você é um cristão, você tem sido lembrado pela palavra de Deus que você precisa crer que todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano, até os que você considera não tão bons assim, foram feitos à imagem e semelhança de Deus e merecem ser tratado por você da melhor maneira possível. Então hoje eu quero usar um exemplo de um personagem que está no livro de Juízes, que é um livro sensacional, não sei se você já leu, mas que relata quando o povo de Deus entra na terra prometida, e Deus já tinha alertado eles, e ainda assim eles caem toda hora no mesmo pecado. Qual pecado? Ao invés de olharem para Deus, eles olham para os povos ao redor. Se você ler a partir dali do livro de Juízes, e alguns que vêm depois, você vai ver o tempo todo isso. Os israelitas começam a ter novas práticas, começam a ter novos hábitos, porque olharam
para o que os outros povos faziam, e não olharam para o que Deus tinha falado para eles. Se eles interpretam moralidade dessa maneira, por que a gente não pode fazer assim também? Se para eles a questão sexual é assim, por que para a gente não pode ser assim também? Se eles tratam a maneira como eles guerreiam, fazem agricultura e qualquer outra coisa desse jeito, vamos fazer assim também? Vamos aprender com esses outros povos? E Deus já tinha falado, não faça isso. Eu já estou orientando vocês. E esse livro, o livro de Juízes, começa a relatar um período em que há um ciclo que acontece o tempo todo com aquela nação. Uma nação que está recém-formada, né? Acabou de sair da escravidão, passa um tempo no deserto, entra na terra prometida, finalmente se estabelece como um povo. O que acontece vez após vez após vez? Primeiro, desobediência, que vai provocar tragédia, que vai trazer depois uma oportunidade de restauração. O tempo todo. A nação inteira desobedecia a Deus e por isso se metia em graves problemas. Mas Deus vinha sempre e os livrava. E Deus nesse tempo levanta juízes para libertar Israel das suas encrencas, dos seus problemas. E um deles foi esse cara chamado Gideão, extremamente famoso, especialmente a passagem que a gente vai ler hoje, você conhece muito bem. Quem era esse cara? Gideão era alguém que acreditava em Deus. Mas assim como nós, a vida e as circunstâncias tornaram ele uma pessoa comum, medíocre, um qualquer. E ele começou a acreditar a respeito de si mesmo, ele começou a acreditar a respeito do mundo ao seu redor, o que as pessoas diziam para ele. Igual a gente faz muitas vezes, nós acreditamos a respeito de nós mesmos e a nossa visão de mundo muitas vezes é formada, é forjada pelas pessoas, pelo que elas falam para a gente. E em geral, isso é um sintoma de que Deus não está lá no primeiro lugar, que nós não estamos olhando para Ele como a referência principal na nossa vida. E nessa história fascinante, Deus aparece, o próprio Deus, através de um anjo, aparece e dá uma sacudida em Gideão. E fala para ele, rapaz, por que você se permitiu? Por que você se tornou tão medíocre? Você se esqueceu de que o meu espírito repousa sobre essa terra, repousa sobre esse povo? Gideão, acorda. Eu quero que você comece a se comportar como alguém que sabe que pode fazer coisas extraordinárias. Deus, quando aparece para o homem, em geral, trata de alguma coisa nesse sentido. Ele não está falando de pensamento positivo, não está falando de justiça, de autoajuda, mas Ele quer que você lembre que o Deus Criador de todo o universo mora dentro de você. Acorda, Gideão. Na passagem está assim, em Juízes, no capítulo 6, versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, como sempre, de novo. E durante 7 anos, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles começaram a descobrir alguns lugares que eles poderiam se esconder de Midian. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações. Você sabe o que isso significava? Destruir as plantações é deixar o povo todo com fome. Aquilo que eles não roubavam, eles destruíam. Era uma estratégia diabólica para destruir tudo, para destruir todo o povo. Ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gato, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. E era impossível contar os homens e os seus camelos, era gente demais. Invadiam a terra para devastá-la. O que está acontecendo, o que está sendo narrado para a gente, era um tempo de uma perseguição absurda, de dor muito grande. Um momento que a gente não consegue entender, porque a gente vive muitos anos depois, numa situação completamente diferente, num lugar completamente diferente, mas tem esse registro histórico.
Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. É impressionante o que a crise consegue fazer com a gente. E em alguns momentos é a única oportunidade real de crescimento que nós temos, é quando aperta de verdade. Até aqui, com tudo que estava acontecendo, eles conseguiram. Eu acho que Israel pensava, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Não, a gente não vai conseguir. E finalmente clamaram ao Senhor. Empobreceu tanto que os israelitas finalmente clamaram por socorro ao Senhor. Mas e aí? Só porque você clamou por socorro ao Senhor, significa que Ele vai ouvir? Sim, sempre. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Diga comigo, Deus sempre responde. Que disse assim, diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, lembra? Lembra o que eu já fiz? Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Só para vocês lembrarem quem é o Deus de vocês. Porque no primeiro momento que a gente se reuniu, Deus poderia ter falado com eles. A primeira coisa que eu falei para vocês não é o que vocês têm que fazer ou deixar de fazer. A primeira coisa que eu disse para vocês é que eu sou de vocês. É que a gente está junto. Eu sou de vocês, vocês são meus, nós somos um. Nós temos aliança. Antes de falar qualquer mandamento, qualquer coisa da lei, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. E eu acho fascinante porque vez após vez Israel se afasta de Deus. No Novo Testamento, Paulo vai escrever, tudo que você lê no Antigo Testamento sobre Israel é exemplo especialmente do que você não deve fazer. Porque Israel, vez após vez, se afasta de Deus. E sempre, diga comigo, sempre, não falha, mais uma vez, sempre, quando eles clamam ao Senhor e se arrependem e se voltam para Ele, adivinha o que acontece? Deus sempre se volta para eles, sempre, 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 e Ele ainda faz isso comigo e com você. Porque Ele é um Deus de graça e de misericórdia. E Ele é tão misericordioso, eu queria que você lembrasse disso. Como um bom pai que Ele é, Ele não nos protege das consequências das nossas escolhas erradas. Bons pais fazem isso. Quando filhos fazem escolhas erradas, por isso que nós temos que ser sérios em disciplinar os nossos filhos o mais cedo possível. Um bom pai ajuda o seu filho a tomar decisão, mas não toma decisão por ele. Aponta numa direção, mas sabe que o filho precisa fazer escolhas. Porque enquanto seu filho é bem novo e ele fizer uma escolha errada, o preço é muito barato para se pagar. Mas quando ele se tornar mais velho e ele estiver vivendo a vida que você está vivendo, as escolhas vão custar um pouco mais caro. E bons pais sabem que é importante ajudar os filhos o quanto você puder, mas não protegê-los das escolhas que eles estão fazendo. E Deus sabia fazer isso melhor do que qualquer um. Como um bom pai, Ele sabe que nós precisamos encarar as consequências das nossas decisões não muito inteligentes, porque é isso que nos protege de repetir aquelas mesmas escolhas. E Deus, Ele invade as nossas vidas, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Sempre. Senhor, outra vez eu me afastei de Ti, outra vez eu fiz o que era errado. O Senhor vai me ouvir mais uma vez? E talvez você pergunte, André, mas até quando? Porque eu e você temos os nossos limites. Quando alguém erra contra a gente, você lembra que Pedro chega para Jesus e fala, até quando meu irmão vai pecar contra mim? E Pedro estabelece um limite fantástico, 7 vezes.
Meu irmão pode pecar contra mim, olha, eu vou te dar 7 oportunidades de errar comigo. Isso não é para qualquer um, não. Eu sou muito misericordioso. Porque pensa bem, o cara errou com você uma vez, não é para errar a segunda. Mas eu estou dando 7 chances. Jesus fala, que tal 70 vezes 7? Querendo dizer, Pedro, eu queria que você entendesse como eu entendo as coisas. Que você enxergasse como eu enxergo. As pessoas vão errar. Não vão parar de errar com você. Você vai estabelecer um limite até onde você vai? Eu não estou sugerindo que você se permita ser capaz de ninguém, ser enganado o tempo todo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de misericórdia, de graça. Da graça que eu e você recebemos. Até quando, André? Quantas chances eu tenho com Deus? Quantas vezes Ele ainda vai me perdoar e vai me restaurar? E a resposta é, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, quanto precisar. Porque a misericórdia de Deus nunca, 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 nunca se esgota. Glória a Deus. E Ele te ama demais. Inclusive para não deixar que você encare as consequências das suas escolhas. Ele sabe que é importante que você encare. E então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra. De onde veio esse cara de repente nessa história? Deus está falando, né? Mandou um profeta, falou, de repente veio um anjo que pertencia, e essa palavra é linda, ao Abiesrita. Joás quase que não sai. E agora o nosso herói entra na história, mas ele não entra como herói, ele entra apenas como Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianetas. Estava malhando trigo num lugar que não se malha o trigo, mas a intenção é que os caras não viessem para roubar. Então ele estava escondido. Alguns dizem que Gideão era muito medroso. Talvez, mas aqui ele está sendo esperto. Ele não quer ser roubado outra vez. Lembra que a gente falou que a gente aprende com nossos erros? Então ele está escondido para evitar que os malfeitores o encontrem. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você pode ler comigo a última frase? O anjo disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se você for ousado, diga essa frase para quem está do seu lado, por favor. O Senhor está com você, poderoso guerreiro ou poderosa guerreira. Quem tem uma poderosa guerreira do seu lado, diga aleluia. Amém. E Gideão respondeu com muita ousadia. Ah, Senhor. Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa é a pergunta que o mundo inteiro está fazendo. Essa é a pergunta que de vez em quando te assombra. E nós fazemos essa pergunta de algum jeito, em algum momento. Por quê? Se Deus está comigo, que essas coisas estão acontecendo? E ele questiona Deus como qualquer ser humano faria. Onde estão todas as suas maravilhas? A gente só ouve as histórias. A gente fica sabendo que milagres aconteceram com outras pessoas há um século atrás. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Eu sei, me contaram, eu sei que foi poderoso, eu ouvi falar de 10 pragas, eu ouvi falar de um mar que se abriu, mas eu não vejo mais nada disso hoje. Eu não estou entendendo. Não, Senhor, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do coronavírus, ou nas mãos de Midian. O Senhor nos abandonou. Eu não sou poderoso coisa nenhuma, eu não sou guerreiro coisa nenhuma. E quer saber, Deus, eu acho que nem você é poderoso. E nada está funcionando como tinha que estar funcionando. Eu não sei se eu acredito mais no que me contaram a respeito de Deus. É isso que está embutido nas frases dele. Em cada uma das suas frases ele está dizendo de uma maneira muito elegante, eu não sei se eu confio em você.
O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. E parece que Deus pega o rosto de Gideão e aponta bem para o dele e fala: não sou eu quem o está enviando. Você reconhece, Gideão, quem está aqui? Você ouviu tudo que eu disse antes? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã, minha família, é o menos importante de Manassés. Manassés era a tribo talvez menor de todas. E eles eram o clã menor de todos. E eu sou o menor de todos na minha família. Então hoje ele respondeu: foi mal, devo ter vindo no endereço errado, desculpa aí. Não, na verdade o que vem agora é tão importante que eu queria a sua atenção. Seria tão maravilhoso. Preste atenção. Isso é para você, não pense em outra pessoa. Seria tão maravilhoso se de vez em quando nós pudéssemos nos ver como Deus nos vê. Porque você sabe como você se enxerga. Você se vê como as pessoas ao seu redor veem você. Você criou uma imagem que foi projetada pela opinião das pessoas, e eu também. Você se vê como a sua família, especialmente, ou os seus amigos, ou as pessoas ao seu redor dizem que você é. E talvez algumas outras vozes tenham dito para você, talvez algum comentário em alguma rede social tenha forjado uma parte de quem você é. Mas e se Deus vê você diferente de como você se vê? E se você passou a sua vida inteira repetindo e reproduzindo o que viu os outros fazerem, e você fala como as outras pessoas falam, e age como as outras pessoas agem, e namora igual todo mundo namora, e gasta o seu dinheiro como você viu os outros gastarem, e sonha sonhos parecidos com os dos outros, você sonha como os outros sonham, pequeno. Mas e se Deus vê você diferente? E se Deus pudesse abrir os seus olhos por 30 segundos e você pudesse enxergar quem você é pelas lentes dele, pelo ponto de vista dele? Porque eu tenho um ponto de vista a seu respeito, você tem outro, e Deus tem outro. E se você pudesse enxergar pelo ponto de vista dele? Porque o que eu acho de você, quem você é para mim, quem você é para você mesmo, por mais que isso seja muito forte para você, não se compara ao que Deus diz a teu respeito. Ele é que sabe de verdade quem você é. Eu estou falando com você, jovem de 16 anos, menina de 17 anos, com você, pai de família, com você, homem que está procurando emprego, com você, mulher que está preocupada com o que vão pensar sobre aquela questão, com você, casal que está tentando sobreviver. E se Deus enxerga você diferente? Será que se Deus nos desse a oportunidade por alguns segundos de enxergar na nossa vida como Ele nos enxerga, se você tivesse uma visão tão real sobre quem você é de verdade, ou seja, como Deus te vê, eu acho que isso mudaria tudo. E é isso que está acontecendo com Gideão. Ele está tendo uma oportunidade. É o que está acontecendo, esse momento em que Gideão está tendo agora com o anjo do Senhor. Esse anjo está tentando fazer Gideão enxergar a verdade. Ele está tentando abrir os olhos de alguém para que ele perceba, não algo que apenas Deus quer, que Deus pensa, como Deus vê. Gideão, você precisa se ver
como eu vejo você. E Deus já tinha falado. E ele repete: eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas. Você lembra do painel aqui que eu mostrei para você, da imagem que eu trouxe para você, da destruição? A Bíblia fala que eles eram como um enxame de gafanhotos. Eles vinham e não dava para contar todos aqueles homens que vinham para destruir tudo. Deus chega para um cara e fala: você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Por quê? Porque eu estarei com você. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E se você puder abraçar isso para você hoje, a pergunta não é se Deus está com você. A pergunta não é se Deus estava com Gideão ou não. Mas quando o anjo chega para ele e fala: eu estarei com você, a grande questão: Gideão, você estará comigo? Porque o tema do nosso domingo é Deus primeiro. Eu estarei com você, diz o Senhor. Aliás, Gideão, aliás, José, Fernando, Paulo, Maria, Beatriz, eu tenho estado com você durante todos esses anos. E Gideão, eu quero fazer algo extraordinário através de você. A questão apenas é: você estará comigo? Porque eu vou estar com você. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Você pode vivê-la como você quiser. Você pode fazer como todo mundo faz. Você pode simplesmente reproduzir as mesmas escolhas e decisões que todo mundo toma e reagir como todo mundo reage. Mas você vai perder o maravilhoso plano que Deus tem para você. E aqui está o momento mais determinante na vida de Gideão. O que vem depois é fantástico, é heróico, é maravilhoso. Nós não vamos ler, depois você pode ler, eu recomendo. Mas tudo começa nesse. E se esse momento não acontecesse, nenhum outro aconteceria. Gideão, eu não estou dando a você um dom sensacional. Eu não estou te dando uma força sobre-humana. Gideão, eu estou apenas lhe pedindo que acredite quando eu te digo que eu vou estar com você. E se fosse só isso que Deus quisesse que você soubesse nesse dia 3 de janeiro, diante de tudo, diante da pessoa que você quer ser, eu queria só que você acreditasse. Gideão, eu estou apenas te pedindo que viva como um homem que confia que Deus está com ele. É tudo que eu estou te pedindo. E eu acho que é tudo que Deus está lhe pedindo. Que você viva cada decisão da sua vida como alguém que confia que Deus está com você. Que Ele está em você, Ele não podia estar mais perto. E que Ele é por você. Diga comigo: Deus está comigo. Ele mora em mim. E Ele está a meu favor. Pode subir o teclado. 1.300 anos depois, Paulo escreve para a igreja de Roma, e eu acho que ele escreve para a gente também hoje. E ele fala o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que Deus estava falando com Gideão? Ah, Senhor, por que o Senhor não veio antes? Por que não está acontecendo? Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa. E parece que Deus pega o rosto dele e fala: cara, você percebeu quem está falando com você? Eu estou a teu favor. Se Deus é por nós, quem é o louco do inimigo que vai vir contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Você pode confiar que Deus está com você, que Ele está em você e que Ele é por você, porque Ele entregou o seu próprio filho por amor a você.
Qual é o valor que alguma coisa tem? Você já tentou vender uma casa ou um carro ou alguma coisa? A Rafa, minha esposa, ela de vez em quando revela para mim essa frustração, que ela quer vender alguma coisa que ela tem, que é muito preciosa para ela, um vestido bonito, ela botou para vender, uma joia, seja o que for. E ela, André, as pessoas não valorizam. Isso aqui foi tão caro, é tão precioso, é tão bonito, ninguém valoriza, o pessoal quer pagar um preço baratinho. Você já teve essa experiência? Quem já teve? Levanta a mão só para minha esposa ficar mais... Todo mundo já teve essa experiência. Todo mundo, e eu também. Qual é o valor que alguma coisa tem? O valor de alguma coisa é medido pelo preço que alguém está pronto a pagar. Não pelo preço que você queria que fosse. Você já vendeu alguma coisa e precisou, abaixar o preço para que alguém finalmente comprasse? Pode não ser o valor que você dava àquilo, mas é o valor real para as outras pessoas. É quanto você está disposto a pagar. Você quer saber quanto você vale? Basta descobrir o preço que foi pago por você. O que Paulo está dizendo a todos nós aqui é que você tem um valor tão alto para Deus. Porque a imagem dele está impressa em você. O seu próprio espírito mora em você. Você tem um valor tão alto para Deus que ele precisou achar o equivalente para pagar. E hoje nós ceamos aqui e falamos de sangue, que o próprio Senhor Jesus diz, quando ele levanta aquele cálice e disse assim, a nova aliança, no meu sangue. Ele não estava falando de sangue. Jesus não adiantava alguém pegar uma seringa, pegar meio litro de sangue e comprar a alma de qualquer pessoa. Jesus está falando da sua morte. A vida completamente entregue por sua causa, por minha causa. Seu valor é tão alto que só o Filho de Deus poderia pagar por você. Então eu quero te convidar a acordar a cada manhã e viver a sua vida com base nesse valor, em como Deus olha para você. Gideão, um homem comum, medíocre, medroso, mas que a partir daquele momento começa a se enxergar como Deus o vê. E é sensacional a história dele. E a mesma coisa pode ser dita a teu respeito. Quando você começar a se enxergar como Deus te vê, a partir dali a história pode se tornar sensacional. Porque nós enxergamos. Porque Gideão descobre o que eu e você precisamos descobrir. Gideão descobre um dos maiores segredos da vida. E esse segredo é simplesmente: Deus está comigo. Tão simples, tão semanal, a gente fala disso toda semana, e ainda assim tão poderoso, tão profundo, tão precioso. Deus está comigo, de verdade. Uma frase que eu gosto muito do pastor Stephen Furtick: é perigoso achar que você é mais do que realmente é. Aliás, não dá certo, não é uma boa ideia nunca achar que você é mais do que realmente é. Da mesma maneira, é perigoso achar que você é menos do que Deus disse que você é. A tua suficiência precisa estar nele e naquilo que ele declarou a teu respeito. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Deus já te colocou num lugar mais alto. Essa mensagem não é sobre você ser uma pessoa boa, mas é sobre ser uma pessoa melhor. Não é sobre se comportar bem, mas sobre alcançar o seu potencial. Eu quero que você saia daqui com essa pergunta: o que eu faria se eu fosse melhor do que eu sou? O que você faria se tivesse convicção de que Deus está com você, que Ele está em você e que Ele é por você? Porque de vez em quando você vai ser tentado a achar que Deus não está a teu favor, mas Ele sempre está. E eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos. Quem sabe, para que possamos por alguns segundos
a enxergar a nossa vida como Ele enxerga, a ver quem nós somos de verdade. Se você tiver essa visão, você vai se tornar um marido melhor, uma esposa melhor. Filhos podem ser melhores, pais melhores, patrões melhores, empregados melhores. Uma pessoa melhor, para a glória dEle. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar?